DeMarcus Amir Cousins, draftado como a 5ª escolha geral do draft de 2010. With the 5th pick in the 2010 NBA draft, the Sacramento Kings select DeMarcus Cousins. Considerado inclusive pelo Draymond Green como o melhor pivô da liga, com certeza o mais talentoso do draft de 2010, hoje está muito longe de estar nas quadras da NBA. E hoje viemos contar um pouquinho sobre a história desse cara, que por conta do seu temperamento ser muito imprevisível, acabou encerrando sua carreira dentro da NBA antes da hora. Já te adiantando, um dos motivos para o DeMarcus Cousins praticamente ter sido banido da NBA é que as pessoas têm medo de como ele vai atuar, tá ligado? Como vai ser a reação de DeMarcus Cousins às coisas que acontecem. O Bob Myers, ex-GM do Golden State Warriors, falou: as pessoas têm medo de DeMarcus Cousins. Inclusive o Golden State Warriors foi uma das últimas passagens dele pela liga. Mas pra contar essa história pra você, a gente vai ter que voltar um pouco mais. Na época de faculdade, quando DeMarcus Cousins defendia a Universidade de Kentucky, uma renomeada faculdade dos Estados Unidos que tem tradição de revelar bons jogadores pra NBA. Inclusive, um de seus companheiros de time era John Wall. Antes de chegar até Kentucky, ele teve uma passagem pela Universidade do Alabama de Birmingham e pela Universidade de Memphis, onde ele já era muito comparado com uma outra personalidade bem presente e bem complicada da NBA, Charles Barkley. Inclusive, o próprio Charles Barkley, durante a sua passagem pelo high school do DeMarcus Cousins, ele ia assistir esse rapaz jogar e já se preocupou com o temperamento do rapaz, porque o DeMarcus Cousins, desde a época do colégio, já reclamava muito com a arbitragem, acabava se envolvendo em confusões de empurra-empurra dentro da quadra, e justamente no jogo que o Charles Barkley foi assistir, ele inclusive foi expulso por causa disso. E sim, desde a época do colégio já havia reclamações sobre o temperamento dele, e ele tomou uma suspensão na época do colégio por socar um motorista de ônibus, mano. Tipo, mano, o cara é temperamental desde a época do colégio, desde moleque. E mesmo se envolvendo em várias confusões, a sua passagem pela LeFlore Magnet High School foram marcantes e ele foi considerado o 2º melhor jogador do seu ano, ficando atrás apenas do John Wall, tão bom que ele foi convidado para o McDonald's All-American Game em 2009, na onde ele registrou 14 pontos e 8 rebotes. Então, visivelmente, desde a época que ele estava no ensino médio, ele era um jogador excelente, só tinha problemas em conter a sua raiva, né? Pois bem, eu já falei que ele passou pela Universidade do Alabama, depois se mudou para a Universidade de Memphis, onde ele jogou com o técnico John Calipari, e em 2009 ele foi contratado pela Universidade de Kentucky. E foi após a contratação dele pela universidade, no dia 7 de abril de 2009, que o DeMarcus Cousins decidiu se juntar ao John Calipari e integrar a Universidade de Kentucky jogando ao lado de John Wall. E a sua passagem por Kentucky foi excelente, ele tinha médias de 15,1 pontos por jogo, 9,9 rebotes por jogo e 1,8 blocos por partida. O pivôzão de 2,8 e quase 120 quilos era dominante demais na universidade. E durante a faculdade ele não ficou ileso dos problemas. Teve uma confusão dentro de quadra na qual ele deu uma cotovelada num jogador que eles caíram no chão, foi uma confusão bem feia. E teve um outro episódio na qual ele socou um fã da Carolina do Sul. Mano, nem a torcida escapava do homem. E por esses problemas, mesmo ele sendo o jogador favorito do John Calipari, ele acabou ainda caindo a sua estimativa de posição no draft. Ao invés de ficar entre os 2 ou 3 primeiros, ele foi selecionado apenas em 5º. Mas ele já chegou no Sacramento Kings já dominando. Na sua temporada de rookie, ele fez os respeitáveis 14,1 pontos, 8,6 rebotes e 2,5 assistências por jogo. E nessa época o Kings também tinha outra jovem estrela chamada Tyreke Evans. Os dois estavam sendo cotados para ser os 2 novos Kobe e Shaq. Parecia ser bem promissor, mas a temporada de rookie dele não foi tão tranquila quanto aparenta. Primeiro ele teve uma discussão dentro do ônibus da equipe com o próprio Tyreke Evans. Depois ele se envolveu numa confusão com Dante Green, que era veterano seu no Sacramento Kings, porque ele não recebeu a bola numa derrota que eles tiveram pro Oklahoma City Thunder de 99-97. E por último ele foi multado e suspenso de alguns jogos porque fez uma ameaça segurando assim na garganta durante um jogo contra o Golden State Warriors. Mano, o cara era maluco, velho. E na época, infelizmente, não tinha nenhum companheiro de equipe do nosso mano DeMarcus Cousins pra poder orientar ele melhor, tá ligado? Ser tipo um mentor pro cara pra ensinar pra ele o que ele deve ou não fazer e qual o caminho certo a seguir pra ele virar uma super estrela. E realmente era tão sério que na época o Kings não tinha nenhum veterano, não tinha um técnico muito experiente na liga. Os donos da equipe estavam passando por problemas financeiros. Os donos da equipe Maloof Brothers acabavam por estar tentando salvar a equipe de falir. E foi uma coisa que até o DeMarcus Cousins reclamou.
E durante sua formação como rookie, ele não teve um veterano, não teve um técnico experiente, e realmente era justificável, já que naquela época o Sacramento Kings, mesmo com DeMarcus Cousins, não foi aos playoffs durante 5 anos consecutivos. Pra você ter uma ideia, o Boogie era tão bom que ele foi para o primeiro time dos rookies do ano, tipo assim, ele tava entre os 5 melhores calouros e o melhor da sua posição. Mas mesmo assim, o Sacramento Kings naquele ano de draft dele terminou a temporada com 24 vitórias e 58 derrotas. E o time terminou em penúltimo da Conferência Leste, acabou ficando bem colocado no draft e draftaram Jimmy Fredette, ao invés de chamar o Klay Thompson. Mas aquele draft não foi totalmente ruim, já que na última posição eles selecionaram Isaiah Thomas. Mas aí nesse segundo ano, pelo Sacramento Kings, o Boogie já melhorou bastante de performance, subiu para 18,1 pontos de média, 11 rebotes por jogo, 1.2 roubos de bola e 1.5 blocks. Ele estava se desenvolvendo, mas o que não afastou ele de problemas ainda com a equipe. Ele se envolveu numa confusão com o técnico da época e por causa de discussões de quadra colocou ele no banco de reservas, depois pediu para suspender ele por 2 jogos, o que não foi atendido pelo GM da equipe, e 7 jogos depois eles acabaram demitindo o técnico. DeMarcus Cousins foi o grande culpado da demissão do técnico, mas ele alegou que o time já estava perdendo muito mesmo antes dele chegar até a equipe, e que o motivo da demissão do técnico é porque ele era um técnico ruim mesmo. O cara já começou polêmico do primeiro ao segundo ano sem nenhuma pausa, velho. Nessa temporada, com a demissão do técnico, em mais uma confusão envolvendo DeMarcus Cousins, ele reclamando que não tinha teammates para jogar ao seu lado, eles ficaram mais uma vez com 22 vitórias e 66 derrotas, atingindo o 6º ano seguido sem ir aos playoffs, segundo com a presença do DeMarcus Cousins e pela segunda vez seguida em 14º lugar da Conferência Oeste. E aí quando todo mundo imagina que o Sacramento Kings vai chamar algum armador, né, draftar algum cara bom para jogar armando ao lado de DeMarcus Cousins, eles draftaram um power forward. O seu nome era Thomas Robinson e ele não era um jogador ruim, mas simplesmente o Sacramento Kings deixou passar um nomezinho que poderia ter sido um pouco diferente na história da franquia: Damian Lillard. Sim, o Dame Time foi a 6ª escolha daquele draft de 2012. Então já dá pra saber que o Sacramento Kings começou a temporada seguinte não muito bem, né? E nessa temporada ele não se escapou de mais problemas, manos. Primeiramente se envolveu em uma discussão com o repórter Sean Elliott, que falou que o trash talk dele com o Tim Duncan foi errado. E mesmo com o trash talk, o Tim Duncan jogou muito melhor contra ele, amassou o Sacramento Kings e o DeMarcus Cousins ficou meio com cara de bobo. E aí o DeMarcus Cousins foi lá e ele tretou de forma um pouco mais pesada com esse repórter e acabou tomando 2 jogos de suspensão da NBA. E depois desse episódio ele se envolveu em mais uma confusão, só que dessa vez com o O.J. Mayo, o ex-jogador do Memphis Grizzlies. Simplesmente ele deu uma cotovelada nas partes baixas do O.J. Mayo, mano, que gerou uma suspensão de mais um jogo pra ele, além do O.J. Mayo ir lá e falar que o DeMarcus Cousins tinha potencial pra ser um All-Star, ser um grande jogador. Só que só não consegue se tornar isso porque ele é mentalmente fraco e tem problemas de maturidade. Essa doeu um pouco. Muita gente na liga nessa época, no seu 3º ano de NBA, já tinha muita preocupação com ele realmente precisar de problemas de ajuda, psicólogo ou psiquiatra e afins. Essas notícias parecem até não ser reais, mas só que dentro de um jogo no Staples Center, que é a Crypto.com, atual arena do Lakers, ele teve uma discussão que se exaltou tanto a ponto de pensarem que ele fosse agredir o técnico da equipe na época durante o intervalo de uma partida contra o Lakers, tanto que ele nem voltou para a segunda metade do jogo. Na temporada seguinte, sua 4ª temporada na NBA, ele estava dropando 22,7 pontos e 11,7 rebotes. Ele estava entre os 5 melhores jogadores daquele ano, velho. Os torcedores e donos da equipe do Sacramento Kings meio que passaram até um pano para os problemas dele por fora da quadra, de tão bem que ele estava jogando no seu 4º ano de NBA. E mesmo sendo sua melhor temporada de NBA desde que ele foi draftado, ele não se escapou de mais problemas, mano. Durante uma partida contra o Rockets, ele deu um soco no Patrick Beverley, e numa partida contra o Clippers, ele empurrou o Isaiah Thomas só porque ele cumprimentou no final da partida o Chris Paul, mano. Nessa época, o Sacramento Kings também foi negociado, teve um novo dono. Em maio de 2013, os irmãos Maloof, que eram os antigos donos do Sacramento Kings, decidiram vender para o novo dono, que é dono até hoje, o Vivek Ranadive. O nome dele é meio esquisito mesmo. Só que aí esse cara acabou decidindo trazer um novo técnico, que atualmente vocês conhecem, o atual campeão Mike Malone. Técnico que teve essa passagem pelo Kings e realmente o DeMarcus Cousins gostava desse técnico, o que naturalmente acabou envolvendo ele em menos confusões com o coach. Mas a maior doideira é que foi o 3º técnico que trabalhou com o DeMarcus Cousins no período de 4 anos dele no Sacramento Kings, mano. Não que ele tenha sido culpado da demissão de ninguém, né? Mas... E logo em seguida, na sua 5ª temporada de NBA, incrivelmente, o DeMarcus Cousins teve um choque assim emocional que ele ficou sabendo pelo Twitter que o Mike Malone foi demitido. Eles estavam numa temporada de 5 vitórias e apenas 1 derrota, o DeMarcus Cousins jogando super bem, inclusive ele ganhou um pouco mais
de maturidade durante a sua passagem pela seleção dos Estados Unidos, incluindo ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas, agora ele estava pronto para atingir o seu prime, a não ser que ele tivesse problemas com o novo coach que foi contratado. Pois é, o George Karl, que foi o novo treinador que chegou até a equipe, fez de tudo para que DeMarcus Cousins fosse trocado, e o DeMarcus Cousins não gostou nada da ideia. Ainda mais porque nessa temporada o DeMarcus Cousins fez um feito histórico. Ele foi o quarto jogador da história da NBA a conseguir um marco de 20 ou mais pontos, 20 ou mais rebotes, 10 ou mais assistências e 5 ou mais blocks. Ele quase conseguiu um quadruplo duplo. O cara tava voando, família. Mas a evolução do DeMarcus Cousins não parou por aí. Agora o Sacramento Kings tinha um novo center na equipe, o que permitiu que o DeMarcus Cousins, em momentos do jogo, acabasse arriscando em arremessar de 3, atributo que ele estava desenvolvendo com o tempo. E em 2017, simplesmente o LeBron James e o Draymond Green estavam apaixonados pelo DeMarcus Cousins. Foi quando eles falaram que ele era o melhor center da liga. I think DeMarcus is the best center in the game. Justamente ele estava praticamente com média de 27 pontos, chutando 36% de aproveitamento de 3 pontos, 10 rebotes e 5 assistências por jogo, mano. O cara era simplesmente uma máquina. Com certeza a temporada 16 e 17 foi o seu ano prime pelo Sacramento Kings. Mas ainda assim ele se envolveu em mais uma confusão nesse ano durante uma partida onde ele marcou 54 pontos, pegou 14 rebotes e deu 3 tocos, simplesmente pelo fato dele cuspir o bocal. Após ele marcar o 54º ponto, ele cuspiu o bocal de proteção na direção do banco de reservas do Portland Trail Blazers, o que fez com que ele fosse ejetado. E depois disso ele foi desejetado, meio que reviram que não teve nenhuma atitude agressiva dele, ele apenas se livrou do bocal, mas mesmo assim causou indignação no pivô. E ele realmente ficou muito bolado, foi a partida de sua carreira e ele deu uma entrevista no final muito pé da vida falando que a situação estava ficando ridícula, alegando que a liga meio que tava de marcação com ele, tá ligado? E pouco tempo depois, em 2017, ele foi trocado para o New Orleans Pelicans para jogar ao lado de Anthony Davis, o que na época foi chamado de as duas novas torres gêmeas, mano. E realmente era muito da hora de assistir, porque o Pelicans começou a ganhar, o DeMarcus Cousins manteve uma média de 25 pontos, 11 rebotes e 5.5 assistências, e jogando ao lado de uma futura estrela que tava em ascensão, o Anthony Davis, né? O monocelha. E tudo tava parecendo ir bem promissor para o New Orleans Pelicans, até que em 2018, no dia 26 de janeiro para ser mais exato, jogando na casa do New Orleans Pelicans numa partida contra o Houston Rockets, num lance que pareceu meio bobo, ele rompeu o Aquiles. E aí que foi inacreditável, porque após essa lesão extremamente séria que ele teve, ele perdeu o restante da temporada, estragou a temporada do homem. E aí quando chegou na Free Agents, nenhum time quis assinar com ele, velho. Parecia inacreditável, um cara que teve uma temporada de 27 pontos, depois uma temporada de 25 pontos, agora não tinha nenhuma oferta, mano. E foi aí que uma movimentação um pouco estranha, usando o Twitter e os múltiplos pedidos da torcida do Golden State Warriors, ele assinou um contrato de 5,3 milhões de dólares com o time, deixando o nosso mano Draymond Green feliz com a aquisição. E a maior loucura é que o DeMarcus Cousins fez parte de um super time do Golden State Warriors. Era DeMarcus Cousins, Draymond Green, Klay Thompson, Stephen Curry e Kevin Durant. E na sua volta às quadras, ele simplesmente fez 14 pontos em 15 minutos jogados e falou que aquele foi um dos melhores dias de sua vida. É muito da hora ver que ele ficou muito feliz em fazer a sua primeira partida pelo Golden State Warriors. Eu imagino que, tipo, a sensação de não receber nenhuma oferta de contrato, depois de passar pelos 2 melhores anos de sua carreira, por conta de uma lesão no Aquiles, ele pisar de novo em quadra, jogar pouco tempo e ainda conseguir contribuir para a vitória do time, deve ter feito ele muito feliz. E agora, se sentindo feliz, finalmente o DeMarcus Cousins, junto com o Golden State Warriors, chegou até os playoffs. Parecia mágico ver o Bug finalmente jogando um playoff de qualidade com a equipe do Golden State, com reais chances de ser campeão. O azar bateu em sua porta mais uma vez. E na série contra o Los Angeles Clippers, ele foi recuperar uma bola que foi disputada no chão, acabou lesionando o quadríceps e perdeu mais 6 semanas de basquete. Ficou de fora de todas as séries dos playoffs com o Golden State Warriors até chegar nas finais de conferência. E quando chegou nas finais de conferência, ele voltou jogando até que bem. Depois de romper o quadríceps, ele perdeu 14 jogos da franquia, que já estava chegando nas finais da NBA, contra o Toronto Raptors de Kawhi Leonard na época. Parecia que finalmente o DeMarcus Cousins ia ter a sorte grande de poder ser campeão com uma equipe realmente boa. Só que aí o azar bateu em sua porta mais uma vez. Nas finais da NBA, Klay Thompson se machucou, Kevin Durant também se machucou e o Golden State Warriors não foi páreo para ganhar do Raptors. Foi aí que o segundo título da história da carreira do Kawhi Leonard, dessa vez disputando pela equipe do Canadá, veio para cima de DeMarcus Cousins, Stephen Curry e o Golden State Warriors. E aí durante a off-season, DeMarcus Cousins acabou sofrendo mais uma lesão no pé dessa vez, o que deixou ele fora das quadras e não reassinou com o Golden State Warriors. Mas nessa época já estávamos ali para 2019 para 2020 e o LeBron James e o Anthony Davis já estavam juntos jogando em Los Angeles,
foi quando o nosso querido Monocelha recrutou o DeMarcus Cousins para se tornar um jogador do Los Angeles Lakers. E ele assinou um contrato de 3,5 milhões de dólares com a equipe californiana. E manos, por incrível que pareça, nas preparações daquela pré-temporada, antes mesmo de jogar uma partida oficial pelo Los Angeles Lakers, DeMarcus Cousins teve mais uma lesão séria em treinamento. Cara, sério mesmo, parece ser bizarro, mano, porque na temporada 19-20, adivinhem, o Los Angeles Lakers foi campeão da NBA. Foi justamente a temporada da bolha. E depois disso, o DeMarcus Cousins não conseguiu mais nenhum contrato na NBA. Os times falavam que ele simplesmente não era bem defensivamente para um cara da altura dele e acabava assistindo o jogo muitas vezes de dentro da quadra. Por mais que ele fosse dominantemente grande, mas não explorava o seu potencial na defesa. Ele era considerado praticamente um jogador preguiçoso. Ainda mais vindo agora repentinamente de um histórico de lesões, resultou em nenhum time querer contratá-lo. E nesse meio tempo, entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, que ele nem chegou a jogar muito bem, ele teve mais um problema de confusões, dessa vez fora das quadras. A sua ex-namorada acusou ele de violência doméstica. E mano, como a vida do cara se virou de cabeça pra baixo em apenas 3 anos, mano. Se tornou um cara muito propenso pra lesões, teve várias lesões seguidas, acabou saindo de um cara que era prospecto pra ser o melhor pivô da liga, pra ser um cara que ninguém queria assinar com ele. E na tentativa de dar mais uma chance ao pivô, o Houston Rockets assinou um contrato com ele, na qual ele jogou apenas 25 jogos e jogou muito mal. Foi na época ali do final da era Harden pelo Houston Rockets. O Houston Rockets estava querendo trazer jovens estrelas para compor o elenco. O aproveitamento dos arremessos de quadra do DeMarcus Cousins caiu para apenas 37%. E ele estava marcando apenas 9,6 pontos em 20 minutos jogados de quadra, onde ele acabou sendo dispensado do Houston Rockets. E por sorte assinou um contrato com o Los Angeles Clippers de apenas 10 dias. Foi aonde ele tentou fazer a virada de chave na sua vida. Ele voltou a jogar bem, estava jogando muito menos minutos, mas convertendo 53% dos arremessos de quadra, com 42% dos arremessos de 3. Uma média baixa ainda, apenas 7,3 pontos por jogo, mas mesmo assim ainda fez uma grande partida no jogo 5 contra o Phoenix Suns durante os playoffs, onde ele dropou 15 pontos, mas mais uma vez se envolveu em confusão e acabou empurrando o Devin Booker. E nessa época, temporada 2021, ele ainda era respeitado, tanto que pelo companheiro de time dele, Paul George, ele foi chamado ainda de uns caras mais dominantes da liga, com questão à força, porque ele necessitava ainda de que dobrassem a marcação dele para poder parar o ataque do DeMarcus Cousins. E aí, infelizmente, nessa época ele acabou começando a se contestar se ele deveria estar realmente na liga. E depois da sua atuação boa pelo Los Angeles Clippers, uma passagem breve, mas só que ainda efetiva, mostrando que ele ainda poderia jogar um bom basquetebol, você achou que ele poderia ter oferta de vários times ainda da NBA? Infelizmente não, ninguém demonstrou nenhum interesse no cara, e ele acabou assinando um contrato de 1 ano não garantido com o Milwaukee Bucks, jogou ao lado do Giannis, só que jogou apenas 17 partidas. Nessa época, como era um contrato não garantido, ele ainda não estava tão mal assim. Ele marcou 9,1 pontos por partida com 5,8 rebotes, jogando aproximadamente 16 minutos de quadra, mas ele foi dispensado pelo Milwaukee Bucks e acabou se juntando durante um breve período de tempo à equipe do Denver Nuggets, e jogando ao lado do Jokic, o homem parece que se sentiu bem confortável. Ele estava marcando os sinceros 8,9 pontos com 5,5 rebotes, 1,7 assistências e 0,4 blocos por jogo, jogando apenas 13,9 minutos de quadra, com 32,4% de aproveitamento de 3 pontos e 45,6% nos arremessos gerais de quadra. No dia 4 de março de 2022, ele ainda fez uma incrível partida de 31 pontos jogando ao lado do sérvio, justamente contra o seu antigo time, Houston Rockets, e uma partida de 19 pontos em apenas 15 minutos jogados contra o seu antigo time também, Golden State Warriors, naqueles playoffs daquele mesmo ano, temporada 2021-2022. E curiosamente, mais uma vez, o nosso querido DeMarcus Cousins encontrou o seu antigo coach que jogou com ele no Kings, Mike Malone, que inclusive deu uma entrevista falando que finalmente o DeMarcus Cousins tinha achado a sua casa. Infelizmente, naquela temporada 21-22, o Denver Nuggets foi eliminado dos playoffs por 4-1 pelo Golden State Warriors. E depois dessa temporada, nenhum time mais assinou com DeMarcus Cousins, o que é triste, porque na temporada seguinte o Denver Nuggets, sem ele, acabou sendo campeão da NBA. Parece que títulos e DeMarcus Cousins não são uma palavra que combinam muito bem, mano. E depois de uma conversa com o antigo GM do Golden State Warriors, Bob Myers, ele perguntou por que ele atualmente não estava na NBA, no caso na temporada 22, que já passou. E o Bob Myers respondeu pra ele que as pessoas têm medo de como ele vai agir, porque ele era um cara simplesmente imprevisível. DeMarcus called me a month ago and he said, why am I not in the NBA? And I said, you want that answer? He's like, yeah. I said, because people are afraid of how you're going to act.
E é uma maluquice, mano, porque realmente parece que as equipes da NBA desistiram do DeMarcus Cousins, como se fosse um problema sem solução. Então acabamos de concluir que após múltiplas confusões, após ser considerado um dos pivôs mais dominantes da sua época, passou por múltiplas lesões e acabaram por comprometer toda a sua carreira. E atualmente ele se encontra jogando um basquete na liga porto-riquenha. DeMarcus Cousins está representando o Mets de Guaynabo, time da liga porto-riquenha na qual ele continua ainda praticando o esporte na qual ele é apaixonado. Mas infelizmente com chances remotas quase nulas de que ele retorne algum dia para a NBA. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like brabo, se inscrever no canal que fortalece muito o meu trabalho e deixa um comentário aqui embaixo o que você achou desse vídeo, demorou? Então eu te vejo no próximo vídeo, até a próxima e falou!